Começou a gravar, vamos começar. Bom, eita, já começamos bem. Hoje a aula vai ser sobre proteínas, que vai ser a primeira aula de uma sequência que eu vou fazer sobre essa matéria de biologia para vocês. E eu comecei por proteína porque, além de ser simples, era que o livro começava, então eu não vou mudar a ordem para não ficar confuso para vocês. Bom, primeiro a gente tem que saber o que é uma proteína. E eu quero que vocês saibam diferenciar muito bem o que é uma proteína de um aminoácido. A proteína é uma cadeia de aminoácidos, ou seja, os aminoácidos fazem a proteína. A proteína, então, é uma macromolécula, uma molécula feita de várias outras que ligam entre si. Porque é isto. O aminoácido é basicamente isso que você está vendo. Ele tem um grupamento amino, um radical, um carbono central para se ligar com todo o resto, um hidrogênio e um grupo carboxila. Isso vai ser importante mais para frente. E minha analogia é basicamente isso. A proteína é um muro e o aminoácido é um tijolo. Um tijolo da Supreme, porque a Supreme fazer tijolo é muito maneiro, velho. Se eu pudesse ter um, eu teria com certeza. Não sei porquê. Talvez segurar minha porta. E bom, existem tipos de aminoácido. Os essenciais e os naturais. A única diferença entre eles é que os essenciais o organismo não produz, então a gente tem que ingerir eles de qualquer jeito. E os naturais, nosso organismo não produz. Não há necessidade de ingestão. Basicamente é isso. E existe uma coisa muito interessante que algumas provas cobram, e uma coisa que eu posso dar certeza para vocês é que a Camila, eu não sei se é a Camila que está dando aula para vocês, ela vai cobrar 100% isso, que é sobre a refeição completa. A refeição completa, cara, é literalmente, tipo, falando sobre aminoácidos, é uma refeição que tem todos os aminoácidos essenciais para a vida do homem. Tem na página 27 do livro de vocês, tem uns exemplos, mas ano passado ela citou esse aqui pra gente, que é um que eu achei muito interessante, que é o arroz e feijão. O arroz e feijão juntos têm todos os aminoácidos que a gente precisa para sobreviver. Mas uma coisa que vocês têm que tomar cuidado, ênfase que não só de aminoácidos a gente vive, a gente precisa de gorduras, a gente precisa de muita coisa, basicamente. Prosseguindo, a formação das proteínas. E basta um estudo simples da formação dos próprios aminoácidos para a gente chegar na formação das proteínas. Lembra que eu falei para vocês que o aminoácido era um tijolo e a proteína era um muro? Você não consegue fazer um muro se você não tiver o cimento. E o cimento, nesse caso, vai ser a ligação peptídica. O que é a ligação peptídica? O grupo amina reage com o grupo carboxila. Lembra que a gente falou que tem um radical, um grupo amino, um grupo carboxila e um hidrogênio? Então, isso serve para o grupo amina poder ligar com o grupo carboxila e formar uma ligação peptídica para formar uma proteína. E uma coisa que é interessante saber é que isso libera água. Libera água. E eu vou explicar por quê. Tá vendo aqui que o meu cursor está apontando oxigênio, carbono e um... eu esqueci qual que é o nome do OH. Ok, é o OH. Quando eu lembrar o nome eu falo. E basicamente esse OH vai reagir com H2N. E olha aqui embaixo. O, C, o H sumiu. E aqui era para ter outro H também. Então, o que sumiu? Sumiu 2H e um oxigênio. O que é feito pelo H2O? O que é H2O? Água. Então, isso se dissocia, libera uma água e une os dois aminoácidos, basicamente. Ai, velho, agora eu tô encucado. O que é o H mesmo, cara? Eu esqueci o que é o H. Eu vou lembrar, no final da aula eu falo pra vocês.
E existem tipos de proteína. Dois tipos de proteína, que é uma proteína simples e a proteína conjugada. Que a proteína simples é basicamente uma proteína formada apenas por aminoácidos. Tipo, é só aminoácido, que é o exemplo da queratina. Aí você pode me perguntar, nossa, se é formado só por aminoácidos, então todas vão ser a mesma coisa. E eu digo que não. E isso eu vou provar mais pra frente. E existe a conjugada, que são aminoácidos e um grupo prostético. Aí você me pergunta, o que caralhos é um grupo prostético? É simplesmente alguma coisa que não é uma proteína. Que não é uma proteína. Que não é um aminoácido, etc. Por exemplo, a hemoglobina, ela é feita, ela é basicamente feita apenas por aminoácidos. Porém, ela tem um ferro. Um íon do ferro, no caso. Que isso torna ela uma proteína conjugada, porque ela tem os aminoácidos e o ferro. Eu errei aqui, eu devia ter colocado que não é um aminoácido, eu fui burro, gente. Me perdoem, por favor. O que você vai diferenciar uma proteína da outra? Véi, basicamente tudo. A sequência de aminoácidos, a quantidade de aminoácidos e o tipo de aminoácido. Porque, por exemplo, eu posso ter, por exemplo, o aminoácido ABC. Ele vai ser diferente do BCA. Eu posso ter, tipo, 4 aminoácidos. E no outro eu posso ter 5. Eles também vão ser diferentes. E é por isso que eu falei que eles vão se diferenciar aqui. Pode ser só aminoácido, só que o que muda? Quantidade, muda o radical, muda muita coisa. Também o tipo de aminoácido, que é aquilo que eu falei, do radical, e também tem isso de... voltei sem querer. O radical, e tem uma coisa que vocês devem estudar mais pra frente esse ano, e se vocês forem se especializar nisso, é que alguns radicais eles conseguem ter o radical do radical, aí é meio foda, mas não preocupa com isso, vocês têm que preocupar agora. Que o que muda uma proteína, o que diferencia a proteína é a sequência de aminoácido, quantidade e o tipo de aminoácido, ou seja, o radical. E eu fiz esse desenho muito feio aqui, mas é para vocês entenderem melhor. São as estruturas das proteínas. Existe a primária, que é literalmente a sequência de aminoácidos, que vai ser meio que uma reta, vai ser um filamento. Tem a secundária, que são essa sequência de aminoácidos espiralizada. Existe a terciária, que é a sequência de aminoácidos espiralizada, a secundária, só que ela dobra em cima dela mesma e vira isso aqui. E a quaternária, que são várias proteínas juntas, basicamente, que é o caso da hemoglobina, por exemplo. Desnaturação proteica. O que é desnaturação proteica? Basicamente, isso aqui é uma coisa que a gente vai estudar mais amanhã, porque amanhã vai ser a aula de enzimas, só que a gente já pode dar uma entrada hoje. Desnaturação é o rompimento da ligação peptídica ou a perda das estruturas terciárias secundárias. Por exemplo, se isso aqui volta a ser isso aqui, eu não sei se meu cursor está aparecendo, mas eu creio que esteja aparecendo, mas é basicamente, se uma secundária ou uma terciária voltam a ser uma primária, significa que houve a desnaturação proteica. Isso pode acontecer de diversas maneiras, e é o que eu falei, eu vou citar isso melhor amanhã na aula de enzimas. Alguns exemplos são a temperatura, o pH, radioatividade. Em alguns casos, isso pode ser reversível, e outros não. O exemplo é foda, nossa senhora. Um exemplo é a clara do ovo, que ela é completamente proteica, feita de albumina. Inclusive quem aí gosta de malhar sabe que a albumina é uma coisa muito importante, tem até suplemento de albumina. Ela é viscosa, transparente, e quando ela é submetida a grande temperatura, o que acontece? Há desnaturação proteica, a albumina se desnatura, se torna mais rígida, branca e opaca, que é o ovo que a gente vê, que a gente come. Aí você pode me perguntar, nossa, mas para que eu preciso de aminoácido no meu corpo? Basicamente, é aquilo que eu falei, os aminoácidos formam as proteínas. E as proteínas, elas são muito importantes no seu corpo, porque
Elas são estruturais, por exemplo, sua pele, seu cabelo, seus músculos, é tudo proteína. Quase tudo proteína. Ela defesa também, as nossas imunoglobinas, é coisa do sangue. Isso vocês vão aprender melhor ano que vem no segundo ano. Na verdade, eu não sei sobre esse negócio do ensino médio novo, talvez vocês aprendam esse ano. Mas basicamente, a gente tem um sistema de defesa feito por proteínas. A nossa contração muscular também precisa de proteínas, porque actina e miosina são partes específicas do nosso músculo que fazem a contração deles. Hormônio, muitos hormônios são proteicos, muitos hormônios são hormônicos. Hormônios são proteínas, alguns são álcool, alguns são outras coisas, mas a gente tem que saber que alguns são proteína. Como é o exemplo que está no livro de vocês? A insulina, que é o hormônio do pâncreas, e a gente também tem coagulação sanguínea, que é basicamente milhões e milhões de reações químicas que fazem um coágulo. O sangue vai ficar mais viscoso e vai formar a casquinha. E isso é basicamente uma massa feita de proteínas, porque nosso sangue tem proteínas e etc. Isso é uma massa que vai cobrir o seu machucado para não infeccionar mais. Impermeabilização de superfície é a queratina, por exemplo. Nossos pelos são queratina, nossa pele tem queratina, etc. Transporte de gases respiratórios. A hemoglobina, basicamente, ela transporta o oxigênio no nosso corpo. Ou seja, se você respira, tudo isso é para o seu pulmão receber o oxigênio. E o sangue por osmose. Não lembro se é osmose. Puta merda, eu tô burro, eu tenho que estudar mais isso. O sangue vai captar esse oxigênio e levar para os nossos sistemas. E enzima, que eu vou deixar para explicar melhor amanhã. E essa foi a aula. Boa noite para vocês, até amanhã.